notícia aqui, essa notícia, esse tipo de notícia, eu acho que a gente vai ficar convivendo por um tempinho aqui, envolvendo Palmeiras e Grêmio, porque os dois disputam a contratação de Arthur, atualmente no Liverpool. O Emerson Ribeiro trouxe essa notícia aqui pra gente, e o jornal Mundo Deportivo, lá da Espanha, que apurou essa informação. O jogador, ele tá no Liverpool, mas tá encostado, ele só treina com a equipe, não entra em campo, mas ele tem contrato com a Juventus da Itália até 2025 e não quer contar com o atleta, quer tentar uma negociação por empréstimo por outra equipe da Europa. Só que Palmeiras e Grêmio teriam surgido como fortes candidatos a tentar contratar o Arthur Melo. O Grêmio, por conta da história do Arthur, né? O Arthur é uma das vendas, se não a mais cara venda da história do Grêmio, quando ele sai para o Barcelona. E o Palmeiras, que recentemente não conseguiu fechar com o Andrei Santos, não deu certo o negócio, ainda segue na busca por um volante para o lugar do Danilo. Na entrevista coletiva de ontem, do Abel Ferreira após a vitória sobre a Ferroviária, o Abel falou o quanto que ele falou assim, não, deve vir um jogador para a posição 5, isso deve acontecer, e o Arthur seria um dos candidatos. Pessoalmente, eu acho que para o Grêmio pode ser uma questão de recuperação, porque ele é um jogador identificado por lá, identificado com o sistema e o jeito que o Renato Gaúcho consegue e gosta de jogar. Eu acho que para o Palmeiras ele segue sendo um problema que o Mateuzinho, que eu cheguei a falar aqui, enfrentaria, né? Que é não ter a característica que ele precisa ter para cumprir a função da qual ele seria contratado. A não ser que o Palmeiras mude o jeito de jogar, o Arthur não tem o perfil do primeiro volante, o 5, como o próprio Abel falou. Ele falou, eu acho que vem alguém para a posição 5, que ele considera como esse primeiro volante, e que para poder substituir o Danilo, o Palmeiras precisa ser um cara com argumentos físicos um pouco melhores, né? Um cara que corra um pouco mais, tem uma pegada na marcação um pouquinho maior, né? E talvez esse não seja o caso do Arthur, mas é um jogador que, se conseguir chegar próximo ao nível que ele atuou aqui no Brasil antes de sair, e até em alguns momentos no Barcelona, ele seria um bom reforço para qualquer equipe, mas talvez não tenha as características, talvez ele dê mais problema do que solução para o Palmeiras, se ele vier. Mas não é o único, até porque o jornalista João Paulo Capelanes, que é da Band, falou que Alan, do Atlético Mineiro, pode fechar com o Palmeiras. O Ader Baúd trouxe essa informação daqui pra gente, de que o Palmeiras continuaria com um interesse forte no Alan do Atlético Mineiro. É um nome que estaria se crescendo nos bastidores ali do Verdão. A gente já tinha trazido essa notícia em algum outro momento. Ele teria esfriado com o avanço da negociação do Palmeiras com o Andrei Santos, mas teria esquentado novamente, né? Agora que o Palmeiras não vai ter o Andrei Santos. Eu acho que esse é um nome ótimo para o Palmeiras, por ter essa característica física de marcação e também ser um jogador de boa distribuição de passe. Eu acho que seria um nome muito próximo do que o Danilo entregava para o Palmeiras. A questão é que ele é um jogador mais caro, né? Fala assim, coisa de 10 milhões, aí, 10 milhões de euros, que avaliado 55 milhões de reais. O Flamengo também teria feito uma sondagem mais ou menos na casa desse preço, né? O fato é que ele não está com a maior das morais ali com o Eduardo Cudê no Atlético Mineiro, mas seria um bom reforço, sim, para o Palmeiras ou mesmo para o Flamengo. Os dois, curiosamente, procuram jogadores com características parecidas, né? Jogadores jovens, de dinâmica com posse de bola e também com pegada na marcação. O Palmeiras, porque precisa de um substituto, o Flamengo, porque não conseguiu se achar num esquema em que não tem um jogador como esse, né? Eu acho que são casos diferentes. O Palmeiras precisa de mais profundidade no elenco. O Flamengo quer a característica especificamente falando. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais.
Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com, que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!